Para a leitura dessa manhã, pastora Vanessa, vem para cá, minha querida. Glória a Deus, essa é uma manhã de inauguração, queridos. Esteja pronto e preparado, a tempo e fora de tempo, para o Senhor te usar. Assim como foi na vida do irmão, assim vai ter também na nossa, amém? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a palavra em Hebreus 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve facilmente, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si, para que vocês nem se cansem e nem se desanimem. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada por essa manhã do nosso lugar de estagnação, do nosso lugar de paralisação. Obrigado, papai querido, por tudo que o Senhor está fazendo e continuará fazendo através da tua palavra. Que ela venha, Pai, nos impulsionar, nos direcionar, nos instruir, nos posicionar de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Hebreus é um livro poderoso, é um livro comparativo, onde você pode ler acerca do Velho Testamento e do Novo Testamento simultaneamente. Isso quer dizer que você pode entender que o Antigo Testamento era bom, porém o Novo Testamento nos diz que nós estamos em uma condição ainda maior e melhor. E sabe, queridos, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos a manifestação poderosa do Senhor em cima do monte com Elias, da mulher com o azeite, de Daniel na cova dos leões, e nós ficamos desejosos de viver algo semelhante. Nós temos a intenção, nós queremos aproveitar e usufruir daquilo que Deus fez lá. Mas sabe, queridos, a nossa condição hoje em relação àquelas pessoas é muito melhor. Nós estamos num estágio, numa aliança superior com superiores promessas. E se nós estamos nessa condição melhor, nós sabemos, por exemplo, o que aconteceu com eles. A viúva do profeta, que foi até o profeta buscar uma direção, porque ia perder os seus filhos, quando ela recebe uma instrução e ela volta para casa para obedecer, ela não sabia o resultado. Ela não sabia que ao obedecer aquela ordem, aquela profecia, aquela direção do homem de Deus, não só aquele momento da vida dela ia ser resolvido, não era só a dívida que iria ser paga, mas toda a provisão financeira para a sua vida foi garantida num ato de obediência. Nós não sabíamos, José não sabia, por exemplo, que ao ser jogado numa poça pelos irmãos, ser traído, ser vendido, ser deixado, ser tirado da condição de filho e ir para a condição de escravo, que naquele momento a sua vida seria um canal de bênção para abençoar nações,
para abençoar nações, porque não só o Egito foi guardado e abençoado, mas ele abençoou também o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que todos iam ao Egito. Quando nós lemos que Daniel, ao ser jogado na cova dos leões, ele não sabia que no outro dia de manhã ele sairia. Eles simplesmente creram na palavra que saíram da boca de Deus, creram nas visões, creram na instrução, creram naquilo que Deus havia falado. E se nós hoje temos essa condição, porque a plenitude dos tempos é agora, nós estamos vivendo na graça, nós estamos vivendo no tempo do favor de Deus, da plenitude do Espírito Santo, e sabemos pela palavra o resultado da intervenção do poder e do caráter de Deus. A pergunta que nós nos fazemos nessa manhã é: por que nós estamos tão travados? Por que nós não estamos vivendo uma realidade superior de acordo com aquilo que o Senhor nos estabeleceu? Sabe, queridos, no Antigo Testamento você vai encontrar Deus dizendo para Moisés: diga ao povo que marche. No Novo Testamento você vai ler todos os livros e você não vai encontrar Deus mandando o povo marchar mais. Você vai encontrar, assim como nós lemos pelo escritor de Hebreus, dizendo: corra. Isso nos mostra que nós não devemos mais perder tempo. Isso nos mostra, queridos, que nós não devemos mais andar embaraçados. Nós precisamos entender que o tempo é agora, o tempo é hoje, o momento é já. E sabe, queridos, quem marcha tem uma frequência limitada, mas a velocidade do corredor depende do seu nível de preparo. Para você correr, é preciso estar leve. Eu sei que a gente pode até correr pela necessidade com peso. Quem nunca correu atrás de um portão de embarque com uma mala, porque já está no último chamado do voo, não sabe o que é uma emoção liberada. Mas sabe, queridos, o ideal para que nós corramos é estarmos leves. Só que no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas vezes nós vamos acumulando e deixando pessoas acumularem na nossa vida coisas que nós não deveríamos deixar. De maneira consciente, de maneira inconsciente, isso vai se estabelecendo nas nossas vidas, na nossa rotina. Se nós tivéssemos 36 horas no dia, certeza que nós, além daquilo que nós fazemos, nós arrumaríamos mais coisas para fazer, não conseguiríamos completar, não daríamos conta de tudo, e no final do dia, ao sermos questionados, a nossa resposta seria: não deu tempo. Isso é o que nós fazemos. Os nossos compromissos sociais, os nossos relacionamentos, nós temos que estar sempre disponível. Nós queremos estar em tudo, à disposição de todos, porque afinal de contas, quem não é visto não é lembrado. Nós somos relacionais. O povo de Deus não foi feito para estar em caverna, e nós vamos abrindo mão da nossa particularidade para estar disponível para as pessoas. Sabe, queridos, na nossa alma, quantas vezes nós vamos deixando acumular ressentimento? Olha a palavra ressentimento. Você vai sentindo emoções, ressentindo sentimentos, vai vivendo estações, vai vivendo situações, vai vivendo emoções e sentimentos que vão nos paralisando dia após dia, tirando a nossa velocidade, tirando tudo aquilo que nós deveríamos estar leves para correr. Na nossa religiosidade, quantos ventos de doutrina nós vamos recebendo, e nós vamos ficando pesados, religiosos, críticos, gordos espirituais. E nós nos espantamos com aquilo que Deus faz. Nós vemos uma irmã correndo, um irmão pulando, alguém saltando, e nós vamos ficando assim: nossa, que blasfêmia.
nós vamos criticando demais, sendo cítricos demais. E esse é um convite nessa manhã, queridos, para nós avaliarmos a nossa rotina. Deixar de fazer muita coisa que nós estamos fazendo porque nós aceitamos essa carga. Nós temos que perder essa síndrome de achar que nós somos oxigênio, que as coisas não vão funcionar porque nós somos essenciais para estar ali naquele lugar. Sabe, nós podemos estar fazendo 1 zilhão de coisas, mas somente ocupados e não estarmos fazendo absolutamente nada daquilo que Deus nos posicionou e nos mandou fazer. Amados, avalie a sua rotina. Retira todo o excesso. Retira todo o excesso. Você não precisa mais incluir novos hábitos na sua rotina. Você precisa de hábitos eficientes. Sabe, queridos, sejam livres de tudo aquilo que tem sobrecarregado vocês. E o escritor de Hebreus vai nos dizer que tem um segundo ponto. Não é só o embaraço que vai nos tornando vagarosos, vai nos fazendo perder tempo, vai nos tirando da condição ideal de corrermos a carreira que Jesus nos propôs correr. Ele diz também que o pecado que nos envolve, nos abraça facilmente, ele também tem que ser deixado de lado. E uma definição simples de pecado, queridos, é errar o alvo, ou seja, não atingir o objetivo proposto. Isso, queridos, serve para homens e mulheres de Deus. Então não pensem que vocês estão livres, porque vocês estão aqui numa manhã de domingo. Nós não podemos achar que porque somos crentes, levantamos a nossa mão, porque temos um pingo de discernimento, um pingo de... Dentro de tudo que a palavra tem, nós temos um pingo de revelação, porque o nosso Deus é um Deus insondável. Mesmo que você tenha atingido algum nível de revelação, Ele sempre tem muito mais para abundar. E aquilo que nós temos se torna tão pequeno. Não pensem, não devemos pensar que isso é o suficiente para combatermos o pecado que nos envolve facilmente. Pastora, você está me acusando? Não, queridos. Eu vou te mostrar pela palavra que muitas vezes nós podemos não estar pecando com o nome de adultério, roubo, mentira, fofoca, assassinato, mas nós deixamos de atingir o objetivo que Deus estabeleceu. E isso tem nos envolvido, nos estagnado, nos paralisado. E aí nós vemos uma situação nas nossas vidas. Coisas que acontecem de repente, mas não por acaso. Coisas que acontecem de repente, porém não por acaso. Juízes, capítulo 13, 14 e 15. O povo de Deus havia sido infiel e o Senhor os entregou na mão dos filisteus. Pensa num povo endemoniado, eram os filisteus. E eram eles que estavam governando sobre o povo de Israel. Vendo aquela aflição, vendo tudo aquilo que o povo dele estava sofrendo, o que Deus faz? Pega um casal que era estéril, uma mulher que não podia gerar, e Deus estabelece nesse cenário de impossibilidades o sobrenatural. Deus chega para aquela mulher e fala: você nunca gerou, mas a partir de hoje você vai gerar. Amados, pode ser que você não tenha conseguido absolutamente nada dos seus objetivos em 2024. E você tenha um cenário de impossibilidades na sua frente. Mas deixa eu te falar, nada disso pode impedir o agir sobrenatural. Você vai gerar, você vai fazer, você vai viver, você vai estabelecer, pelo poder de Deus, um novo tempo na sua vida. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor.
E foi a esse casal que Deus entregou uma resposta para aquele povo. A resposta tinha nome: Sansão. Sansão, amados, nasceu como resultado da intenção de Deus para aquele momento e para aquele povo. Sansão era a resposta que o povo nem havia pedido para Deus, porque os pais de Sansão não oraram pedindo um menino assim como Ana orou. Deus enviou a resposta. Deus enviou a resposta. E o Senhor tem me falado aqui agora que Deus está enviando resposta no coração de vocês, queridos. Aquilo que vocês estão nem colocando ainda na presença do Senhor. Eu vejo anjos com bandejas e cartas sendo trazidas como respostas a tudo aquilo que foi colocado e ainda nem foi colocado na presença do Senhor. Amém? Sansão nasce, Sansão cresce, e o poder de Deus envolve aquele menino, envolve aquele jovem, e ele começa a ter feitos poderosos, feitos maravilhosos. Só que Sansão, queridos, tinha um detalhe: Sansão tinha uma inclinação. Sansão não podia ver mulher, ele tinha inclinação à lascívia, ele não conseguia resistir ao desejo sexual. Tem criança aí? Já foram todos? Ele não conseguia se conter diante da lascívia, sabe? E durante 20 anos, Sansão esteve na posição de juiz do povo de Deus, porém não atingiu o objetivo. Ele errou o alvo. Sabe por quê, queridos? Porque uma inclinação não tratada pode matar o propósito de Deus nas nossas vidas. Sansão se envolve com a primeira esposa, casa com uma filisteia, quer ser amostradinho, propõe uma charada. Ali o espírito de medo toma a esposa de Sansão. Ela começa a fazer chantagem com ele, recebe a resposta da charada, entrega para o povo, entrega para os governantes filisteus. Traz morte sobre a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para a história de Dalila com Sansão, importunando ele, para receber dele, tirar dele o segredo, Sansão já deveria, no mínimo, estar consciente. Eu já passei por essa situação, eu não vou cair nisso de novo. Mas o que aconteceu com Sansão? Mais uma vez ele entregou o segredo dele. Mais uma vez ele entregou aquilo que era a unção do que o Senhor havia estabelecido sobre a vida dele. O que aconteceu com Sansão ao final? Sansão foi tido como uma vergonha. No 13, ele era a resposta de Deus. No 16, ele era palhaço. Na corte do rei, ele servia de motivo de zombaria. Sabe por quê, queridos? Porque para Sansão era mais importante satisfazer os desejos da carne do que honrar a unção que estava sobre a vida dele. Amados, quando nós não vemos e nós não entendemos quem nós somos em Deus e o que nós recebemos de Deus, nós podemos ter o mesmo resultado de Sansão. Foi de repente que Sansão foi preso? Foi de repente que ele teve os olhos vazados? Foi de repente que ele perdeu a unção operando na vida dele? Não, não foi de repente. Aliás, perdão, foi até de repente, mas não foi por acaso. Foi por uma sucessão de brincar com o pecado que o envolveu tão facilmente. O homem que nasceu com uma unção específica para um tempo específico, não honrou, não prestou atenção que estava brigando no abismo. Sabe, amados, a gente pode falar assim: ah, pastora, mas isso aconteceu com Sansão. Acontece no Novo Testamento também, queridos. Dalila
vendeu Sansão por aquilo que seria hoje em torno de 370 mil reais, ou 13 quilos de prata, para cada governante filisteu ofereceu para ela. Judas só traiu Jesus por 30 moedas de prata e andou com Jesus, recebeu de Jesus. Mas sabe, queridos, esse é um alerta para nós, porque existe um de repente de Deus para nós. Existe um de repente do Senhor para acontecer nas nossas vidas. E a Bíblia mostra que não existem somente de repentes ruins como a vida de Sansão. Nós temos a vida de José, que vai de Gênesis a 37 e 50. No 37, ele aparece, recebe uma visão, recebe uma instrução, recebe um destino profético. Mas nós sabemos tudo aquilo que acontece com José, queridos. Ele é vendido, sai da condição de filho preferido para ser traído pelos irmãos, é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar. Olha como uma inclinação tratada no coração não alcança o homem de Deus. A mesma inclinação que, se a inclinação que estava em Sansão estivesse em José, o que teria acontecido com a esposa de Potifar e ele? Mas o que ele fez? Ele fugiu, foi preso, mais uma vez, só que dessa vez foi esquecido. Mas chegou um dia na vida de José, assim como na nossa vida, em que ele recebeu um comunicado. Gênesis 41:14. Fique pronto. Se levanta, se prepara. Ei, muda de roupa, muda de atitude, muda de semblante, muda de posicionamento. Sai dessa condição que você está, fica pronto, porque Faraó, eu vou melhorar, porque o Senhor está te chamando. Porque o Senhor está inaugurando um novo tempo hoje na sua e na minha vida, queridos. Existe uma carreira que não foi dada a outra pessoa. Se você está vivo, se você acordou nessa manhã, se a misericórdia do Senhor te alcançou, é porque ainda existe tempo para você se alinhar ao propósito que o Senhor estabeleceu. Ei, queridos, José foi uma bênção, porque José se livrou de todo o embaraço, de tudo aquilo que ele poderia carregar na alma, carregar nas suas atitudes. Tudo aquilo que atrapalharia o propósito, José lançou fora. Ele não se deixou envolver pelo pecado facilmente. Ele não tinha Jesus para ter os olhos fitos nele. José só podia acreditar no sonho. Mas hoje nós somos tão privilegiados que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus veio habitar dentro de nós. O mesmo poder que tirou Jesus da morte é o mesmo poder que está disponível na minha e na sua vida hoje. José não podia contar com um consolador. José não podia contar com um treinador, com um amigo inseparável. E ele teve um feito maravilhoso. Mas sabe, queridos, nós podemos contar com um ajudador, um consolador, um treinador. Alguém que vai nos instruir, abrir os nossos olhos, direcionar os nossos passos. E nessa instrução que o autor de Hebreus nos trouxe,
tem algo que nós precisamos nos ater nessa manhã. O escritor nos trouxe uma instrução e uma direção. E isso tem que ficar claro para nós. Corra com perseverança. Essa é a primeira instrução, queridos. Chega do quase na nossa vida. Quase vim na semana de oração, quase li a palavra, quase estive, quase fiz, quase mais não, gente. Vamos pegar e determinar com perseverança. Eu vou ler, eu vou orar. Ainda não consigo ler um livro inteiro da Bíblia, mas deixa eu te dizer, Filemon tem só um capítulo. Você leria um livro da Bíblia se você parasse para ler um capítulo. Leia um salmo. Pega aquela intimidade que Davi tinha e traz para a sua vida. Sabe, começa a viver de acordo com a palavra. Hoje eu errei, porque pecado na vida de crente é acidente. Talvez naquele dia você não estava tão vigilante, talvez você não estava tão, digamos assim, desperto, mas não pode virar um hábito. Nós temos um advogado que nos instrui a chegar diante dele e pedir perdão. E ele vai nos tratando, nos lavando, vai purificando e eliminando da nossa vida todos os requisitos daquele pecado, queridos. Aí você começa a ficar preparado para o que a Bíblia diz: começar a resistir o pecado até a morte. Eu não sei o que aconteceu na sua vida até ontem, mas se você está hoje vivo, é porque o céu disse para você: existe uma nova chance. Existe uma nova chance. A condição de responder aos céus, amados, é nossa nesse dia. Mas nós devemos agarrar essa condição e correr com perseverança. Agarrar essa chance. Senhor, eis-me aqui. Amém? E sabe, queridos, nós, ao corrermos, nós temos uma direção. Nós lemos: olhe sempre para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe, queridos, por meio dele é que tudo começa. E é por meio dele que tudo se aperfeiçoa. Ele é a direção. E foi ele que nos ensinou que nenhuma cruz, nenhuma dificuldade, nenhum embaraço, nem o pecado, ele pode fazer com que nós desistamos. Existe uma graça disponível para nós nesta manhã. Ei, queridos, deixa eu te dizer, talvez você ainda não entendeu quem você é. Sansão era a resposta de Deus para aquele tempo. José era a resposta de Deus para aquele tempo. Mas hoje você é resultado da intenção de Deus para esse tempo. Você é resposta de Deus para a sua casa. Você é resposta de Deus para essa igreja. Você é resposta de Deus para essa cidade. E como nós estamos vendo aqui, nós estamos avançando em fronteiras. Nós somos resposta de Deus para a nação e para o mundo, queridos. Fica de pé. Fica de pé, resposta de Deus. Fica de pé, resposta do Senhor para a sua casa e para esse tempo. Ei, queridos, deixa eu falar para vocês. A mulher samaritana em João 4 é um personagem que nos ensina muito. Sabe por quê? Porque primeiro, ela não era parte integrante do povo de Deus. Muito pelo contrário. Era uma mulher que, em condições naturais, emocionais e religiosas, era uma mulher que não seria a candidata ideal, aquela que seria a escolhida
porque era religiosa, tinha uma vida totalmente fora de princípios, mas um encontro com Jesus, apenas um encontro com Jesus, onde toda a vida dela foi ressignificada e ela foi reposicionada. Foi a primeira mulher a ouvir da boca de Jesus o seguinte: eu sou o Messias. E a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por aquele lugar naquela manhã. Sabe, amados, era necessário Jesus te trazer aqui. Era necessário que você ouvisse da boca dele: ei, eu continuo sendo o Messias. Eu sou a resposta, eu sou a direção, eu sou o recurso, eu sou a fonte, eu sou a cura. E como resultado disso, amados, aquela mulher largou tudo aquilo que era a vida dela até aquela manhã, até aquele momento, voltou para a cidade. E sabe, queridos, ela se tornou a maior anunciadora do Evangelho. Existe uma resposta que já está dentro de você e ela precisa ser colocada para fora. E eu quero orar por você que ainda estava vagaroso demais, com a alma comprometida demais, com a rotina comprometida, embaraçada demais. Mas eu quero também orar por você que talvez errou o alvo, não tem conseguido atingir o objetivo. Para você que muitas vezes tirou os olhos de Jesus e colocou o olhar nas circunstâncias e parou o ministério, parou servir, parou a adoração. Sabe, queridos, essa é uma manhã de inauguração de um novo tempo do Senhor sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que vai acontecer pode parecer de repente, mas vai ser resultado de uma construção de uma vida em Deus, amém? Levanta as suas mãos, é só você e o Senhor. Essa não é uma manhã de acusação, essa manhã não é uma manhã de peso, é uma manhã que o Senhor veio para resgatar, ensinar, reposicionar e inaugurar um novo tempo. Começa a falar com o Senhor, é você e o Senhor, é a sua intimidade e o Senhor que tem que ser colocada agora para fora. Ah, papai querido, obrigada. Obrigada por essa manhã maravilhosa, Pai. Porque, sobretudo, Pai, é a manhã que o Senhor preparou para nós. E tudo aquilo que o Senhor faz é bom, é muito bom. Obrigada, Pai, porque hoje, Pai, o Senhor está inaugurando um novo tempo sobre o Ministério Adoração Profética, sobre as nossas vidas, ó Pai. Um tempo de rompimento, um tempo de avanço, um tempo de sonhos estabelecidos, um tempo de posições alcançadas. Ah, um tempo de inauguração, um tempo, papai querido, de viver e usufruir tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Um tempo, Pai, de resgate de identidades que foram paralisadas, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada pelo teu agir real e manifesto nessa manhã. Obrigada, Pai, por olhos iluminados e todo o embaraço que nos paralisava antes não vai mais nos embaraçar e nem nos paralisar. Obrigada, Pai, porque hoje, Pai, o Senhor com amor nos faz olhar para dentro, nos faz conhecer as nossas inclinações, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor para que as nossas inclinações sejam tratadas, ó Pai. Nós renunciamos o pecado que tem nos envolvido facilmente, porque nós queremos, papai querido, alcançar o alvo, Pai. Nós queremos, ó Pai, começar a operar debaixo da unção que já está estabelecida para as nossas vidas, Pai. Nós somos a resposta do Senhor para este tempo, Pai. Oh, Espírito Santo, obrigada porque hoje, olhos abertos,
espírito de sabedoria e entendimento está sendo derramado nesta manhã. Novos níveis de revelação da tua palavra. Oh, Pai, obrigada, papai querido, porque o teu agir, Pai, vai ser através das nossas mãos e uma unção de libertação que já está em operação nessa casa vai ser acrescentada com a unção de cura. Os nossos braços, as nossas mãos, Pai, destravando colunas, Pai. Colocando, Pai, tumores, Pai, em remissão. Pai, cura sendo manifestas. Coxos, Pai, sendo colocados, Pai, em alinhamento. Papai querido, obrigada porque olhos serão abertos, Pai, através dos teus filhos. Ouvidos, Pai, voltarão a ouvir. Pessoas com Alzheimer, Pai, terão a regeneração de tudo aquilo, Pai, que é o sistema nervoso, Pai, no colocar da mão dos teus filhos. Obrigada, Pai, porque o Senhor está estabelecendo agora um novo nível, Pai, para profissionais liberais. Oh, relebra babaio. Profissionais liberais vão começar a atuar agora com mais nível de recursos. Se você operava na casa dos milhares, você vai começar a operar agora na casa dos milhões. Aquele que operava na dezena está indo para centena, centena para milhares e milhares para milhões. Tem uma unção estabelecida, fica pronto. Se livra de todo o embaraço, se livra do pecado. Pessoas aqui estão avançando em territórios para avançar em posições. Fica pronto, porque hoje existe um chamado do Senhor. Se prepara, a tempo e fora de tempo, porque o Rei mandou chamar nesta manhã. Irmão, existe uma resposta que só você pode dar ao propósito. E eu creio, queridos, que esta é uma semana de rompimento para a honra e glória do Senhor. E se você recebe essa palavra, se você vai agarrar firmemente a essa palavra,